Graça e paz do Senhor à igreja. São muitas lembranças mesmo e passa um filme na nossa cabeça, né? De tantas coisas que Deus fez pela nossa família, na minha vida. E se eu me esquecesse da pastora Cida, do Wellington e desta igreja, eu acho que seria um erro, um grande erro. Eu não posso me esquecer das minhas raízes, de tudo o que Deus fez na minha família, porque aqui foi que tudo começou. Antes de qualquer coisa, pastora Cida, eu coloquei no meu coração e falei para Deus que eu ia pedir perdão para a igreja, perdão para o Wellington, perdão para a senhora, pelo tempo que eu congreguei aqui, que a minha mãe congregou aqui, que a minha irmã congregou aqui, e se a gente feriu, entristeceu algum dos irmãos. Nos perdoa, porque na nossa imaturidade a gente comete erros, mas graças a Deus pela sua bondade e misericórdia que não desiste de nós, né? E eu me lembro que era no ano de 2010, meados de 2010 foi quando eu aceitei Jesus Cristo no meu quarto. Eu estava cansado da juventude, dessas coisas que o mundo oferece, e eu fiz uma oração dizendo que eu queria conhecer Jesus, da mesma forma que as pessoas contam o testemunho. Deus se revelou para mim, eu comecei a frequentar a Unida, comunidade unida aqui do pastor Joiado. Mas eu orando ao Senhor e pedindo um lugar para congregar. E foi logo no início, acho que não tinha nem 2 meses que eu estava ali frequentando. Numa quinta-feira eu vi o Wellington cantando lá, adorando ao Senhor, e fazia acho que uns 10 anos que a gente não se via, ou até mais. Porque os nossos caminhos tomaram rumos diferentes, né? E aí o Wellington comentou aqui da comunidade cristã Boas Novas, da mãe dele. Aí eu falei, vamos lá. E aí em 2010, nós começamos a congregar aqui com a pastora Cida. Na verdade era ali no outro salão ainda. Passamos ali um processo de libertação, um processo de amadurecimento. E enquanto membro desta igreja, Jesus fez muitas coisas na minha família. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo em dezembro de 2010, quando eu era membro desta igreja. E aí, em 2011, nós começamos a fazer teologia, estudando com o Wellington, com a pastora Cida. E orando, eu me lembro que a pastora Anil estava pregando numa quinta-feira, e ela, de cima do altar, olhou para mim e disse, se levanta como intercessor dentro da sua casa. Eu comecei a orar pela minha mãe. E naquele ano, Deus salvou minha mãe. Em 2011, a pastora Cida, pela mão da pastora Cida, eu e minha mãe descemos às águas, no ano de 2011. Nós continuamos congregando, orando, o Senhor salvou minha irmã, o Senhor alcançou meu irmão, alcançou minha avó, enquanto membro desta igreja. Eu, apesar de o Senhor ter mudado os meus caminhos, não me apego a placas de igreja também, irmãos. Eu amo as almas, eu aprendi a amar a obra de Deus, o reino de Deus. E aí o tempo foi passando, ano de 2012, eu tive um sonho, e poucas pessoas sabem deste sonho. Eu saía da igreja e me via diante de um rio, e neste rio eu tentava atravessar a nado, mas não conseguia, me afogava. E aí eu pegava um barco, tentava atravessar o rio, e não conseguia, porque o barco ia a pique, e eu ficava naquele desespero, até que alguém me pegava e me levava por cima. Quando eu chegava do outro lado, que eu me virava, que eu olhava para as águas, eu via muitas pessoas se afogando nas águas. Eu olhava para a outra margem e é como se eu perdesse de vista a comunidade Boas Novas. E ali eu começava a tirar aquelas pessoas das águas. Quando eu olhava do meu lado, tinha alguém que estava me ajudando, que hoje eu entendo que é a minha esposa. Eu acordei de madrugada sentindo a presença do Espírito Santo no quarto, e Deus falou assim, sai da sua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso foi em 2012. Eu comecei a orar, conversei com a pastora Cida, e assim ela me deu a bênção, e eu fui. Sem entender, sem compreender, somente com aquilo que Deus tinha me mostrado. Foi um processo de amadurecimento. Chegou o ano de 2013, onde eu estou até os dias de hoje, porque eu aprendi, e eu até vi uma postagem esses dias, falando sobre família, que a gente tem que criar raiz e amadurecer,
E ali eu estou até os dias de hoje, esperando o tempo de Deus, esperando compreender qual é o meu chamado, ou aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque é assim, a gente continua orando, e Deus vai sempre nos renovando e mostrando mais e mais os seus mistérios. E ali nós estamos já há 10 anos, irmãos, na Assembleia de Deus, Ministério de Rio Preto. Em 2013, 2014, eu fui estudando teologia, me formei e conheci a minha esposa. Nós estávamos na mesma congregação, mas só depois de 3 anos, pastora Cida, que a gente começou a orar. Oramos, depois namoramos e depois casamos. Quando nós casamos, Deus levantou-me para o diaconato, passei a servir a igreja ali como diácono e liderando os jovens juntamente com a minha esposa. E ali eu achei que era só isso que Deus tinha para nós. Mas, depois de um tempo, ano de 2019, eu estava indo trabalhar no metrô de São Paulo, aqui, né, no metrô, na linha vermelha, aquela monte de gente, aquele aperto terrível, quando eu ouvi uma voz muito forte falando no meu coração: meu filho, te preparas, porque tu irás pastorear uma igreja. Foi em 2019 que eu ouvi isso. Nós já estávamos casados. E eu guardei isso, comentei com ela, passou 2 semanas, o nosso pastor nos chamou e disse: irmão Juninho, eu tenho um desafio para você. O Espírito Santo tem nos guiado. Nós temos uma congregação assim, assim e assim. E eu disse para ele: pastor, o Espírito Santo já falou comigo, eis-me aqui. Nós tínhamos só 1 ano de casado, e ali começou a se concluir o sonho que eu tive quando estava como membro aqui, de tirar as pessoas das águas. Deus estava nos chamando para poder trabalhar com pessoas, para trabalhar com vidas. Ali nós assumimos a congregação, irmãos. Eu lembro que no dia da nossa posse, que foi no ano de 2019, nós tínhamos 3 pessoas da igreja e mais alguns amigos que ali estavam conosco. Cadastrado tinham 8 pessoas. Era uma igreja que, apesar de o salão ser bem grandinho até, ela estava com infiltração na parede, cadeiras de plástico, tinha 8 membros cadastrados, e foi um desafio para nós. Nós passamos a orar, passamos a trabalhar, e hoje eu falo para a glória e honra de Jesus, que nós já estamos com 63 membros na igreja, cadastrados. A igreja está crescendo, nós compramos as cadeiras, reformamos o altar, mexemos no som, temos departamento das crianças, departamento dos jovens, temos círculo de oração, escola dominical, ação social, missões e evangelismo. E eu falo isso para a glória de Deus e para a edificação da pastora Cida, porque eu sempre conto meu testemunho lá na igreja aos irmãos, eles sabem de onde eu saí. E hoje eu disse para o compastor lá que me ajuda, eu falei: eu preciso atender o convite. Eu não tenho costume de sair para pregar, principalmente no domingo, de deixar a congregação para sair para pregar assim. Mas eu disse: eu preciso atender o convite, eu não posso esquecer da onde eu vim, irmãos. E aí ele está lá, minha mãe também está comigo lá, nos auxiliando, e por isso eu vim aqui hoje. Falo para a honra, a glória do Senhor e para a edificação da pastora Cida, porque valeu a pena. Não desistir de mim, dos trabalhos que eu dei, na minha maturidade, da minha mãe, valeu a pena, irmãos. Então, apesar da placa ser diferente, eu entendo que lá também é uma extensão daqui. Porque se não fosse pela pastora Cida, pelas orações dos irmãos, pela insistência, talvez eu não sei aonde eu estaria hoje. Eu não sei o que seria da minha vida, eu não sei o que seria da minha família, eu não sei o que seria da minha casa. Mas graças a Deus pela pastora Cida. Eu não sei se ela vai lembrar, talvez ela lembre. Mas um dia, minha mãe foi liberta aqui, pelas mãos da pastora Cida. E a pastora Cida, tomada por Deus, profetizou dizendo: da sua casa sairá uma igreja. E minha mãe me contou isso. E hoje estamos lá para a glória de Deus. Então foram muitas respostas que nós tivemos aqui. E eu não posso me esquecer dos irmãos. Sou eternamente grato por tudo, irmãos. Mas eu não vim para falar de mim. Eu só vim
para contar esse testemunho breve para a edificação dos irmãos. Efésios capítulo 4, versículo de número 1, meus amados. Efésios capítulo de número 4, versículo 1. A pastora Nil disse que iria nos acompanhar na live. Se ela estiver nos vendo, que Deus abençoe a pastora Nil e todos os irmãos que estão na live também. Que Deus abençoe, tá bom? Efésios capítulo 4, versículo 1. Todos encontraram? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Somente este. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede em poder ministrar a sua palavra. Que o Senhor possa operar com liberdade em nosso meio. Pai, que o Senhor nos corrija, nos exorta, nos console, conforme a tua vontade e conforme o teu querer, ó Deus. Pai, esta igreja é sua e as pessoas que aqui estão são teu rebanho. Que o Senhor os conforte e os console em nome de Jesus. Graças a Deus. Alguém disse, certa vez, o ambiente e as circunstâncias que o ser humano vive influencia a sua personalidade e o seu jeito. Muito do que somos hoje, muito do que você é hoje, foi moldado na sua infância. Muito do que nós somos hoje são consequências dos ensinos, dos ambientes em que nós nascemos e que nós vivemos. Seu caráter, sua personalidade, sofre influências até os dias de hoje. Sejam estas influências positivas ou sejam negativas. O homem, ele veio do barro, do pó da terra. E o barro, ele é moldável. Perceba que na mão do oleiro ele ganha forma. Então, perceba que o homem, ele é influenciado e ganha forma de acordo com o ambiente em que está. A ciência hoje estuda, e nós temos aí algumas disciplinas como a psicologia, psiquiatria, coaches, psicanálise, entre outras disciplinas que trabalham e buscam entender, compreender e até mesmo mudar o homem. Porém, eu te digo, irmão, só existe um que é capaz de ir aonde a ciência não vai. Só existe um que é capaz de trabalhar na mente, no coração, na emoção, nos sentimentos. Só existe um que é capaz de mudar, de transformar o homem por completo. E o seu nome é Jesus. Ele é capaz de transformar o homem numa nova criatura. Aleluia. Se nós olharmos para a Bíblia, você vai ver que em um determinado momento, Saul é chamado para ser rei. Samuel vai até ele para ungí-lo como rei de Israel, e ele pergunta dizendo, como que eu saberei que vou herdar, que vou tomar posse dessas promessas? Samuel olha para ele e diz, no seu caminho, o Espírito Santo virá sobre ti, e serás transformado em um novo homem. Então o Espírito Santo, ele trabalha no caráter, na mente, no coração do homem. Foi em Caná da Galileia que Jesus realizou o primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus poderia ter sido uma ressurreição. O primeiro milagre de Jesus poderia ter sido uma cura. Ele poderia ter aberto o mar da Galileia. Ele poderia ter multiplicado o pão, mas o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho, porque ele queria nos ensinar que ele veio, em primeiro lugar, para transformar. Ele veio para transformar vidas. Ele nos mostra
que é capaz de pegar algo sem cor, algo sem sabor, e transformar em algo colorido, saboroso. Ele pega alguém que o mundo não dá nada, ele pega um cativo, um oprimido, ele pega alguém maltrapilho e o transforma numa nova criatura. Coloca os seus presentes, coloca os seus dons, vai transformando, vai mudando a vida daquele que a sociedade tira como escória, mas para Jesus é importante. Tem um preço muito alto, e este preço é preço de sangue. Aleluia! É só Jesus que faz isso. Ele pega alguém como eu, que outrora estava no mundo, para fazer assentar entre os príncipes da terra. E digo aqui vocês, príncipes e princesas do Senhor. É Jesus que pega alguém e transforma a vida. Então eu estava meditando dentro do tema, e em primeiro lugar, o que Jesus trouxe ao meu coração para destacar é a obra transformadora na vida de um homem, antes de qualquer coisa. Observe Saulo de Tarso, homem zeloso pela lei, homem que cresceu aos pés de Gamaliel, aquele que era um dos maiores doutores de Israel. Tarso era uma cidade universitária, cuja cultura predominante era grega. Saulo de Tarso era cidadão romano, porém era judeu, pertencente à tribo de Benjamim, partido dos fariseus. Conhecia bem a palavra, vivia em obediência à lei, à Torá. Perceba que desde muito cedo, o amor de Saulo por Deus era muito forte, a tal ponto de ele valorizar muito mais a religiosidade do que pessoas. Desde muito cedo, seu amor era tão grande, que a cultura em que ele estava inserida, apesar de ser pecaminosa, não o contaminou, porque ele defendia a lei de Deus com zelo. E este zelo o consumiu, porque ele perseguia os cristãos, ele perseguia homens, perseguia mulheres, aqueles que serviam a Jesus, e por isso, devido à sua religiosidade, falar alto e forte no seu coração, ele perseguia, torturava e matava homens e mulheres. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, se você puder. Abra a Bíblia Sagrada, os irmãos, se puderem. Atos 8, capítulo 8, versículo 3. Veja só o que a palavra de Deus diz. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Atos, capítulo 26, versículo 10 até o 12, e aí você pode segurar a Bíblia aí, pois é o texto que nós vamos utilizar como referência a partir de então. Atos, capítulo 26, versículos 10 até o versículo 12. Aqui já achou. Paulo está dizendo, obrigado, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, até o versículo 12, e castigando-os muitas vezes, todos nas sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. E o versículo 12, sobre o que indo então até Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, até aí a gente segura. Então perceba que Saulo é um homem zeloso pela lei, porém o seu zelo consumia a ponto dele valorizar mais a religiosidade do que as pessoas. E por isso ele começa a perseguir a igreja, torturando, assolando, jogando nas prisões, obrigando o povo a blasfemar. Porém, na estrada de Damasco, ele tem um encontro com alguém que vai mudar a sua história. Na estrada de Damasco, ele
tem um encontro e o perseguidor passa agora a ser alguém transformado. Ele deixa de perseguir a igreja para poder ser um servo valoroso, um varão valoroso, um vaso escolhido nas mãos de Deus. Jesus lhe chamou naquela estrada, e naquela estrada tudo mudou. Foi ali que ele recebeu a sua chamada, foi ali que ele foi quebrado, ali ele foi quebrantado. Atos capítulo 9, lá está o relato dizendo que uma luz veio e ele caiu, e quando ele cai, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Atos 26, 13 até o 18, veja que ele está falando este testemunho, versículo 13, 26, 13, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excendia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Versículo seguinte, até o 18, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque eu te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te apareci ainda. Somente até o 16. Então, irmãos, nós muitas vezes somos zelosos por Deus ao extremo. Muito dessas vezes, tanto que nós nos julgamos incapazes e merecedores. Alguém olha e diz assim: eu não posso, Deus é maravilhoso, quem sou eu para poder fazer algo pelo reino de Deus? Mas se houver arrependimento verdadeiro, seja o homem que for, Deus o transforma, Deus o tira do monturo e faz assentar entre os príncipes da terra. Seja o pior dos pecadores, Deus é especialista em pegar alguém que o mundo não dá nada, talvez um drogado, talvez um viciado, um assassino, e ele escreve uma nova história, ele muda. O encontro real com ele é que muda a nossa vida. O encontro real, a experiência real com ele é que muda e transforma a nossa vida. Quantos homens na história não tiveram a sua vida transformada porque encontraram Jesus nos caminhos da vida? Quantos? Tem um texto sagrado que diz que em um dado momento trouxeram uma mulher que havia sido pega em um ato de adultério. Colocaram ela diante de Jesus e disseram-lhe: mestre, esta mulher foi pega em ato de adultério e a lei diz que ela deve ser apedrejada. Tu o que dizes? Jesus permaneceu em silêncio, escrevendo com o dedo em terra. Até hoje é um mistério, ninguém sabe o que ele estava escrevendo, mas eu posso pensar e imaginar que no plano espiritual, Jesus estava escrevendo uma nova história para aquela mulher. No plano espiritual, ele estava traçando um novo cenário para aquela mulher. Porque quando ele se levanta, ele diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A partir de então, o texto diz que a começar dos mais velhos para os mais novos, todos foram saindo. E ele diz: mulher, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Certamente, a vida daquela mulher foi transformada. Certamente, a vida daquela mulher mudou. Aleluia! A experiência com Jesus transforma as nossas vidas e esse é o começo de tudo. Você foi realmente transformado por Ele? Suas atitudes mudaram? O caráter de Jesus está sendo formado na sua vida dia após dia? Porque Evangelho é transformação. Levantei a mão, aceitei o Senhor como meu Salvador e agora vou para os cultos. E é só isso? Acabou aí? Alguém diz, e é comum a gente ver este tema por aí: transformados para transformar. Transformados para transformar vidas. Transformados para transformar pessoas.
mas eu vou mais além. Transformados para transformar vidas e para formar pessoas. Em segundo lugar, ele estabeleceu a igreja para formação dos transformados. Ele estabeleceu a igreja para lapidação, aperfeiçoamento e modelagem dos salvos. Efésios capítulo 4, versículo 12. Efésios capítulo 4, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não é à toa que Jesus te chamou, não foi à toa que Jesus estabeleceu a igreja, não foi à toa que ele deu o seu Filho na cruz por nós, não foi à toa que ele mandou o Espírito Santo para nós, não foi à toa que ele deu dons espirituais e dons ministeriais, não foi à toa. Todos nós temos uma chamada, e essa chamada precisa arder no nosso coração dia após dia. Foi para isso que ele estabeleceu a igreja, formar pessoas, transformar vidas. Aleluia. Veja só que na chamada de Saulo, Deus olha para ele e diz lá em Atos 26, versículo, nós paramos no 16, se você puder colocar novamente, Atos 26, o versículo 16, veja só que na chamada, Deus olha para Saulo e diz: levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque foi para isto que eu te apareci, para te pôr por ministro, por testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te ainda aparecerei. Perceba que Deus diz para ele primeiro: levanta-te, firma os teus pés. Aleluia. Tem muita gente dentro da igreja, irmão, que está caído ainda, que não entendeu a sua chamada, que não compreendeu o que Deus quer, levam uma vida assim meia, mais ou menos. Se Jesus está dizendo: levanta-te, firma o teu pé, porque longa é a tua jornada ainda. Aleluia. Foi para isso que nós aceitamos Jesus, para se colocar de pé e caminhar, andar com alegria no rosto, pregando a palavra, salvando vidas e formando pessoas. Aleluia. Chega de viver uma vida caída. Chega de entrar na igreja cabisbaixo, aflito, oprimido, angustiado. Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, te dá alegria. Aleluia. Alguém pode até dizer: mas eu não tenho forças. Eu não tenho forças, os problemas, as angústias, o medo. Mas Jesus te fortalece hoje. O Espírito Santo de fortaleza, de poder, de força, vem sobre ti hoje, para que você se coloque de pé, aleluia, e possa andar mais um pouco. Para te construir ministro e testemunha. A experiência com Jesus muda tudo na vida do homem. A experiência com Jesus promove uma mudança muito grande. A experiência viva com Ele te fortalece. A experiência com Ele firma os nossos pés. A experiência com Ele te institui ministro do Evangelho e testemunha. Esta palavra é forte, irmãos, testemunha. Tem muita gente que advoga a causa de Jesus. O advogado, ele advoga uma causa sem ter vivido de fato a experiência, o fato ou a situação que ocorreu. Ele investiga, vai atrás de documentos, vai lá diante do júri e advoga uma causa. Mas a testemunha, ela está envolvida no fato. Ela é parte principal no processo. Ela viveu, por isso ela fala com propriedade daquilo que viu, daquilo que ouviu. Ela é parte fundamental na causa. E Deus olha e diz: eu te constitui ministro e testemunha.
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, se não me falha a memória, Jesus diz assim: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Até que do alto sejais revestido de poder. E então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você não foi chamado para advogar a causa de Cristo, mas para ser testemunha, ter experiência, viver com Ele, andar com Ele, respirar a Jesus, acordar pensando em Jesus, viver o seu dia pensando em Jesus, ir dormir pensando em Jesus, acordar de manhã cantando um hino, orando, indo trabalhar louvando a Deus, lá na sua casa orando, louvando a Deus, lavando a louça, lá na sua cama, lá na faculdade, lá no trabalho, respirando e vivendo com Jesus. Você é testemunha dele, aleluia, aleluia. Fomos constituídos como testemunhas, oh glória. E perceba, irmãos, que a obra, ela começa de dentro para fora. Primeiro ele começa a transformar a sua vida. Depois ele começa a transformar a sua família. Depois ele começa a te usar no trabalho. Depois ele começa a te usar pelas ruas. Daqui a pouco você é estabelecido como ministro. E assim a obra de Deus vai acontecendo. Quando Jesus disse: vocês serão minha testemunha em Jerusalém. Depois ele disse: em Judeia. E depois Samaria. E depois os confins da terra. De dentro para fora. Primeiro é você que precisa ser transformado. Foi transformado, houve mudança, Jesus começa a mudar a sua vida, você começa a ser um instrumento nas mãos dele, para ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia! Em terceiro lugar, obediência ao chamado, mesmo em meio às dores e aos sofrimentos. A partir de então, Saulo agora foi transformado em um Paulo. A partir de então, de perseguidor, ele passa a andar de acordo com o seu chamado como apóstolo de Cristo, como apóstolo dos gentios. Versículos 17, 18. Para lhe abrir os olhos dos que estão em trevas, converter a luz do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Acho que é o 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente. Não fui o quê, irmãos? Desobediente à visão celestial. Paulo teve um encontro e a partir de então ele foi obediente à sua chamada. A partir de então, ele poderia simplesmente dizer: eu não posso, eu não consigo, não é comigo. Mas ele disse: eis-me aqui, Senhor. Alguém poderia até dizer que ele até titubeou, ou ali ficou meio receoso, mas eu vejo ele aceitando a sua chamada, e indo lá para o quarto, 3 dias em jejum, em oração, sem conseguir enxergar ou compreender aquilo que Deus tinha para a sua vida. Alguém está recusando a sua chamada. Deus diz que alguém tem lutado contra o Espírito Santo. Há quanto tempo Deus está te chamando? Há quanto tempo Deus está te incomodando nas noites? Quem sabe nas madrugadas, para que você desperte e ore pela pastora, ore pela igreja. Talvez o seu chamado é intercessor, talvez o seu chamado é de evangelismo, talvez o seu chamado é de liderança, não sei. Cada um tem uma chamada, mas muitas vezes a gente reluta contra o nosso chamado. E Deus está dizendo: não seja desobediente àquilo que Deus está te chamando, aquilo que Deus colocou no seu coração. Seja obediente à chamada, aleluia. Ele poderia recusar, mas não recusou. Obedecendo a sua chamada, ele se levanta, firma os teus pés, para aguardar o tempo de Deus. Deus não é mágico, irmãos. Às vezes, eu dizia até na congregação esses dias, a gente pensa que vindo para o Evangelho, as coisas vão ser num passe de mágica, que Jesus é mágico para transformar as coisas da noite para o dia. Alguns casos pontuais ele pode fazer, ele é Deus.
mas na maioria das vezes é um processo. E para viver o chamado, é preciso passar pelo processo. E às vezes o processo é doloroso, é dolorido. Passar pelo processo com Deus dói. A gente questiona, a gente não entende. Deus mexe em muitas áreas da nossa vida. São áreas que estão fechadas, que ninguém tem acesso, mas que o Espírito Santo vai lá onde ninguém vai. Ele mexe, ele quebra as prisões, ele vai aonde ninguém vai, ele quebra, te transforma. Tem gente que até não gosta de tocar num determinado assunto, tem um ódio, tem um rancor, uma amargura no coração, mas ele entra. E quando ele entra é para transformar, para mudar a sua vida. Então o processo dói. Às vezes ele amassa, às vezes ele quebra a gente chora, a gente não entende, mas é ele trabalhando, é ele te moldando, é ele te transformando, aleluia. Então quando Saulo, ele está passando por esse processo de transformação, ele está cegado, sem conseguir enxergar. Pensando nisso, meus irmãos, e meditando nesse texto, o Espírito Santo disse ao meu coração: Paulo enxergava a vida pela sua ótica, por aquilo que ele aprendeu na infância, por aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, e Jesus precisava tirar isso dele. Era como se Jesus estivesse dizendo: a partir de agora você não vai enxergar as coisas com a sua ótica, você vai zerar a vida e passar a enxergar de acordo com a ótica divina, com a ótica dos céus. 3 dias sem entender, 3 dias sem enxergar nada, mas foram 3 dias de experiência, 3 dias de comunhão, 3 dias de obediência, orando, jejuando, aleluia. João disse assim: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Às vezes a gente precisa diminuir, sair de cena e deixar Jesus trabalhar, deixar Jesus transformar, deixar Jesus mudar sua casa, mudar sua família, sua personalidade, seu caráter, porque ele está moldando a sua vida, aleluia. A gente não entende, mas os seus sonhos são muito maiores e melhores do que os nossos. A gente não entende, mas os pensamentos dele são muito maiores e melhores do que o nosso. O que a gente tem que fazer é crer e acreditar que ele está fazendo o melhor para a nossa vida. Ele diz: eu pensei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Neste processo, enquanto ele está sendo transformado, enquanto ele está sendo quebrado, enquanto ele está sendo moldado, Deus está trabalhando com Ananias. Deus vai lá onde Ananias está e diz: Ananias, se levanta, vai até a rua direita, porque lá na rua direita tem um homem, o seu nome é Saulo de Tarso, e ele está orando. Ananias, lá em Atos 9:11, diz que começa a questionar a Deus, ao Espírito Santo, a visão que ele teve, dizendo: ora, este não é o perseguidor, aquele que assolava a igreja? Mas Deus não olha com a ótica do homem, a ótica divina é diferente, ele enxerga coisas que a gente não vê. Paulo já estava quebrado, amassado, e ele disse: vai lá, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu vou ensinar para ele o que é padecer, o que é sofrer pelo evangelho e pela causa, pelo meu nome. E Ananias foi obediente, Paulo foi obediente à sua chamada. A obediência exige fé, irmãos. Não está entendendo o que está acontecendo, é só crer e acreditar que Jesus está na frente. E se ele está na frente, o mar vai se abrir. Se ele está na frente, não tem perseguidor que vai te matar. Se ele está na frente, não tem palavra contrária que vai te derrubar. Se ele está na frente, ele firma os teus pés e você caminha um pouco mais. Aleluia! Glória a Jesus. Vai lá, Ananias. E Ananias vai, sem saber o que aconteceria, sem entender. Deus não disse nada, só disse que era um vaso escolhido e que ele estava orando. E lá vai Ananias. Quando Ananias chega até a rua direita, ele diz: Saulo, o Espírito Santo me enviou até aqui para que lhe imponha as mãos
e seja pleno do Espírito Santo. Paulo recebe a capacitação que vem do alto, porque ministério precisa de capacitação, precisa de graça, precisa de unção, precisa do Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia! Bendito, nós não somos nada sem Jesus, não somos nada sem o Espírito Santo. Ele veio para transformar vidas, para formar pessoas. Ele veio para estabelecer a igreja, e a igreja para formar os transformados. E em meio às dores e os sofrimentos, seja obediente ao seu chamado. Saulo agora, transformado em um Paulo, iria sofrer muito na sua trajetória. Sofrer muito. Na sua segunda viagem missionária, ele chega até Éfeso. Em Éfeso, ele conhece ali alguns irmãos, começa a pregar de sinagoga em sinagoga, é bem aceito pelos irmãos, a palavra é bem aceita, e esta igreja de Éfeso aparece algumas vezes, até lá em Apocalipse, nas 7 igrejas, lá está a igreja de Éfeso. Paulo tinha uma estima muito grande por esses irmãos. É nesta carta de Efésios que nós lemos que ele quer que a igreja seja revestida de toda a armadura de Deus. É nesta carta que ele quer que a igreja amadureça, que a igreja compreenda o reino espiritual. Ele diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes que habitam, os principados, as potestades que habitam as regiões celestiais. Logo, ele queria um amadurecimento da igreja. É nesta igreja que tem nomes como Apolo, que pregava muito, mas sem o batismo, sem a graça da unção do Espírito. É esta igreja que é marcada, e é nesta igreja que Paulo quer o crescimento. Então eu entendo, irmãos, que não é à toa que Deus colocou este tema. Deus quer revestir esta igreja de graça e de poder. A irmã Nil pregava aqui no domingo e eu assisti ela dizendo: Deus tem muitos dons ministeriais para a igreja. E se Deus disse, Ele vai cumprir, mas não fuja da sua chamada. Seja obediente ao seu chamado, porque tem presentes de Deus chegando sobre o seu ministério. Tem presentes de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Aleluia! Deus quer renovar a igreja com dons espirituais e dons ministeriais, mas seja obediente à sua chamada. Deus está chamando há tanto tempo a igreja. Se levanta, firma os teus pés. Aleluia. Obedecer à chamada exige fé, implica em crescimento espiritual. As dores, as prisões do Evangelho fazem parte da nossa história, mas o resultado principal é liberdade em Cristo, salvação de almas, galardão para a igreja. Deus irá capacitar quem crê, meus irmãos. Quando Ananias foi chamado, ele impôs as mãos, Saulo ficou pleno, cheio do Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo que concede os dons espirituais e os dons ministeriais. Eu gostaria de orar, pastora. Posso pedir para a igreja ficar de pé e dar as mãos? Toda a igreja de pé, dê as mãos. Max, pode fazer um fundinho ali para mim? Vamos orar e pedir para que Deus... As horas já se vão, irmãos, mas eu gostaria de orar pela igreja e rogar a Deus que o Senhor envie dons espirituais e dons ministeriais sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Não esqueça, irmãos, primeiro a transformação, depois Ele vai te usar para formar e transformar pessoas. E seja obediente, mesmo em meio às dores, às angústias que o Evangelho vai trazer sobre nós. São lágrimas, são sofrimentos que às vezes a gente não entende, que a gente não compreende. Mas Jesus está trabalhando. E se Ele chamou, Ele se responsabiliza. Feche os seus olhos. Jesus Cristo, eterno e bendito,
Foi o Senhor quem chamou e estabeleceu esta igreja. Foi o Senhor quem chamou e estabeleceu esta igreja. Cada um dos pastores, pastor Anil, pastor Andalúzia, pastora Cida, os demais que aqui passaram. Mas eu sei, eu acredito, ó Deus, que deste meio o Senhor levantará ministros. Eu creio, Senhor, e acredito que deste meio o Senhor levantará pregadores do Evangelho, administradores da igreja. Em nome de Jesus, marca esta geração, marca esta igreja, envia a presença do Espírito, porque um dia o Senhor disse para Ananias: vá lá e coloque as mãos sobre Saulo de Tarso, para que ele fique pleno do Espírito. Há quanto tempo o Senhor tem chamado a igreja? Há quanto tempo o Senhor tem batido na porta do coração? Há quanto tempo o Senhor está dizendo: eu vou te batizar com o Espírito Santo? E às vezes nós estamos com o coração fechado para não ouvir a sua voz. Mas hoje, abra as comportas dos céus. Tudo aquilo que está preso, o Senhor destranca. As prisões espirituais, as prisões que envolvem a sua igreja e que impedem, ó Deus, o teu mover. Em nome de Jesus, faça essa alma sentir a tua presença. Faz esta alma sentir o Espírito Santo. Uma presença forte e poderosa, a ponto desta igreja não conseguir ficar de pé. Receba hoje o dom do Espírito Santo, igreja. Receba hoje o dom do Espírito Santo, igreja. Jesus quer ouvir a sua voz dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. Eis-me aqui, Jesus, envia-me a mim, usa a minha vida nas suas mãos, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para dar vida aos moribundos. Envia cura, Senhor Jesus. Levanta do monturo e firma os pés da sua igreja, firma os pés da pastora Cida, para que ela possa caminhar mais e mais, pois eu sei que os teus sonhos e os teus projetos ainda são muito grandes para esta igreja. Em nome de Jesus, receba o dom do Espírito Santo, igreja, em nome de Jesus, pois Ele está presente para encher o teu povo e para que você seja pleno do Espírito Santo. Pastora Cida. Amancho quereva ser. Igreja, receba o Espírito Santo que habita em você. Deixa Ele operar, porque Ele está dentro de você, Ele está dentro de mim. O mesmo Espírito que habita em nós, habita em vocês. Deixe o Espírito operar, deixe o Espírito falar, deixe o Espírito te dominar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo de Deus, sopra Espírito Santo de poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus falar através de você. Você tem um chamado, como foi falado aqui,
Você tem um chamado de intercessão e você tem se escondido. Você tem dizendo não para Deus, mas Deus não está dizendo que Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de você, porque quem escolheu foi Ele. Você tem o chamado de você de ensinar. Você tem o chamado de você pregar. Você tem o chamado de evangelizar. E Deus está dizendo nessa noite, em nome de Jesus, que o tempo chegou. Para de dizer não. Para de dizer que não pode. Porque Deus capacita aquele que Ele chama. Em nome de Jesus.